Meus amados, quero compartilhar com vocês uma passagem que se encontra em Salmos capítulo de número 23, que diz assim: O Senhor meu pastor, nada me faltará. Meus amigos, quero compartilhar com vocês aqui esse versículo. Quando a gente olha pela história de Davi, a gente vê Davi tem os seus altos e baixos. Davi tem as suas ações erradas e suas ações boas. Mas Davi, independente das circunstâncias, ele jamais deixou de acreditar no Senhor. Ele jamais abriu mão de acreditar que o Senhor a qual ele servia poderia lhe dar escape, poderia lhe dar livramento. Aqui em Salmos de número 23, algumas outras traduções diz assim: O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ou seja, a confiança que ele tinha no Senhor era tão grande a ponto dele dizer: O Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. É mais ou menos se ele quisesse demonstrar para nós, ou que podemos trazer para nós hoje, é que as fases da vida não apagam a esperança daquele que tem o Senhor como porto seguro. Ele mesmo disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa é a confiança que ele tinha no Senhor. Ele disse: se eu passar pelo vale da sombra da morte, ficarei tranquilo, porque o Senhor está comigo. Então, a confiança que ele tinha elevava ele diante dos demais. E essa é a confiança que nós precisamos ter, trazer para a nossa vida. As fases da vida não podem apagar a nossa esperança quando nós temos o Senhor do nosso lado. Quando nós trazemos o Senhor para o nosso lar todos os dias. Se nós olharmos, irmãos, eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque quando ele escreve a carta para os irmãos de Filipe, ou para a igreja de Filipos, ele diz ali em Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha, irmãos, o nível de confiança e de credibilidade que ele estava depositando no Senhor. Por quê? Porque quando ele escreve a carta para a igreja de Filipos, ele já estava na prisão. Alguns estudiosos acreditam que ele já estava preso em Roma, como nos conforme em Atos capítulo de número 28. Então alguns estudiosos acreditam que ele já estava na prisão em Roma. Ou seja, como que ele pode deixar para a igreja e deixar chegar até nós, ele dizia essa frase: tudo posso naquele que me fortalece, sendo que ele está preso. Então, nós precisamos continuar acreditando, independente da fase a qual nós estamos passando. Nós precisamos continuar acreditando em momentos em que a gente está rindo ou em momentos que nós podemos estar chorando. Ele disse, tudo posso naquele que me fortalece. Mas versículos anteriores ele mesmo disse, aprendi a ter fartura e aprendi a passar fome. Quando nós olhamos a história de Paulo na Bíblia, ele sofreu um naufrágio, ele foi apedrejado até quase a morte, ele sofreu açoites, sofreu perseguição, mas mesmo assim ele ainda disse, tudo posso naquele que me fortalece, porque ele tinha um porto seguro. Ele tinha o Senhor como seu porto seguro. Então, quando nós temos o Senhor como nosso porto seguro, nós conseguimos passar pelas fases que vêm sobre a nossa vida. Permaneça acreditando no Senhor. Permaneça acreditando, trabalhando a sua fé a cada dia mais. Tudo você pode naquele que te fortalece, que é o Senhor. Persevere, continue. Um abraço para todos. Em nome de Jesus.